Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor está preparando nesses dias para nós. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pega a tua Bíblia, abra comigo em Lucas 10, verso 38. Glorificamos o teu nome, Jesus. Glória a todos sempre. Exaltamos o teu nome. Aleluia. Aqui diz, Lucas 10, 38. Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Diga comigo, ela ouvia a sua palavra. Amém? E Marta, porém, estava com muitas tarefas e muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. Jesus respondendo disse: Marta, Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós temos falado nesses dias sobre fé, sobre crer, e nós aprendemos esses dias que nós devemos fazer menos e falar mais. Quem lembra disso? Nós temos que ir construindo diante das mensagens um raciocínio, um entendimento de transformação. Então, se por algum motivo, se você faltou os outros cultos, é só você entrar lá no YouTube, você vai procurar por canal, e o canal se chama Rei Jesus Ministério. Nesse canal tem as pregações em ordem ali, tem as pregações de quinta, domingo, e você então não vai perder nada. Você pode até mesmo baixar com o aplicativo no seu celular, no pendrive, e ouvir no seu carro, na sua casa. Então, existem várias maneiras de você ouvir a palavra de Deus e não ficar de fora, né? Também temos a transmissão, ela fica no Facebook, lá na página da igreja, que é Rei Jesus Ministério, e na minha página pessoal, que é Diego Issacar. E nós temos falado sobre fé, que a palavra de Deus, ela tem o poder de criar, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Então nós aprendemos que nós aprendemos no mundo natural, no nosso contexto familiar, que nós temos que fazer, né? Que nós temos que realizar. Só que nós aprendemos que o mais importante do que fazer é termos a palavra de Deus e liberarmos a palavra de Deus. Não adianta nós trabalharmos e não liberarmos a palavra de Deus. Não adianta nós fazermos toda a nossa parte e não termos uma palavra. Nós temos que nos mover debaixo de uma palavra. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra. Você já imaginou que as coisas que nós olhamos, o céu, as estrelas, a lua, o sol e tudo mais, natureza, foi criado pela palavra? Há poder na palavra. Se eu perguntar, muitas vezes o diabo ele não quer que você acredite nisso. E se eu perguntar aqui para você, quantos já foram machucados por uma palavra? Uma palavra ela não tem uma lâmina que fere um coração. Uma palavra ela não é uma arma que você consegue ver, mas ela fere. Uma palavra não é uma espada, mas ela corta por dentro como se fosse uma. Existem pessoas que até hoje elas estão feridas, dilaceradas por conta de palavras que elas ouviram na sua infância, dentro da sua casa.
ou ouviram por pessoas que elas julgavam ser importantes para elas. Então, veja que muitas vezes a palavra ela não se vê, ela é invisível, mas ela tem o poder de afetar a nossa vida. E muitas vezes ela parece mais o poder de afetar de uma forma negativa do que positiva. Se eu falar que a palavra tem o poder de curar um canceroso, tem o poder de curar alguém que tem AIDS, tem o poder de mudar a vida de alguém, às vezes as pessoas têm dúvida. Mas se eu perguntar aqui, quem já deixou de acreditar num sonho, algo assim, por conta de uma palavra? Quem já ficou machucado? Quem já se sentiu o coração dilacerado por conta de uma palavra? Talvez todos nós levantaríamos as mãos. Então, por que nós damos tanto valor à palavra quando é para machucar, e não damos o mesmo valor, merecimento à palavra quando é para levantar, quando é para criar algo de acordo com a vontade de Deus, quando é para mudar a nossa história? Nós temos que crer na palavra. Jesus ele veio naqueles dias. É interessante que o judeu ele estudava muito a Bíblia. Não era a Bíblia, né? Na verdade era a Torá. Eles estudavam muito a letra, os mandamentos, eles sabiam de cor. Talvez se eu perguntar aqui, a maioria de vocês nunca leu a Bíblia uma única vez, não sabe citar versículos de cor, mas eles sabiam. Na adolescência eles eram chamados e eles perguntavam, e eles tinham que citar textos que estavam registrados no livro sagrado. Era assim que era o teste para saber se você conhecia a palavra. Só que o interessante é que Jesus, a Bíblia fala que ele é a palavra que encarnou naqueles dias e veio estar no meio do povo. E a Bíblia fala que Jesus ele começou a ensinar a palavra, e as pessoas começaram a ouvir e a entender a palavra de uma forma que nunca antes eles haviam entendido. Porque a palavra não é a letra em si, a palavra é a revelação. A palavra revelar significa trazer à luz aquilo que está guardado e oculto. Muitas pessoas não conseguem ler a Bíblia porque elas não entendem, elas desistem. Mas a Bíblia é tão poderosa, é uma ferramenta tão poderosa, que você não pode ler como ler um livro, você não pode ler como uma crítica, você não pode olhar com um olhar histórico ou de um leitor. Você tem que se aprofundar na palavra, você tem que conhecer o autor para poder entender a palavra. O autor tem que estar presente, que é o Espírito Santo que inspirou o homem, ele tem que estar junto. Então Jesus, a Bíblia fala que ele está com seus discípulos e ele decide entrar numa aldeia. E quando ele entra nessa aldeia, ele decide entrar numa casa. E quando ele entra nessa casa, na cidade de Betânia, na casa de Marta e Maria e Lázaro, era a casa desses 3 irmãos que Jesus tanto amava. A Bíblia diz que Jesus se assentou. Provavelmente Jesus estava cansado. Interessante que a Bíblia não esconde a humanidade de Jesus. Muitas vezes Jesus ficou cansado, teve fome, teve sono, se sentiu triste, assim como eu e você. E Jesus ele se assenta, mas mesmo assentado, ele continua liberando palavras. Tudo na vida de Jesus consistia em viver para o propósito a qual ele foi criado. Jesus não tinha uma vida ministerial e uma vida à parte. Tudo se envolvia e fundia no propósito. Hoje muitas pessoas separam uma coisa da outra. Não tem como separar uma coisa da outra. Nós temos que viver completamente voltados para Deus. Então quando nós vamos à casa de um irmão ou de alguém, como eu já tenho ensinado aqui, nossos assuntos, aquilo que falamos deve ser para edificar. Quando nos assentamos à mesa com o irmão, é para falar das palavras de Deus, ainda que o nosso corpo esteja cansado. E Jesus se assenta naquela mesa e começa a falar das palavras. E Marta, ela quis ali, como uma boa anfitriã, receber Jesus, e ela foi ali preparar algumas coisas. Irmãos, muitas vezes no nosso coração há um desejo de servir. Tem pessoas que você precisa pedir para ela fazer as coisas, tem pessoas que você precisa pedir para ela parar de fazer as coisas. Veja que como pessoas e como igreja, muitas vezes nós erramos em exceder em fazer algo e na omissão também de não fazer nada. Então, aqui nós vemos um contraste disso. Maria entendeu que ali uma palavra estava sendo liberada, então Maria se assentou aos pés de Jesus para aprender a palavra de Deus. Quantos estão me ouvindo?
Quantos estão atentos aqui à palavra? E aí o que acontece? Que Marta, ela com desejo de honrar a Jesus, ela começa a fazer tantas coisas, ela começa a preparar tantas coisas ali, mas ela perde a palavra. Eu já observei que muitas pessoas, vou dar exemplo, às vezes as pessoas, elas me chamam para estar com elas. Quem é meu discípulo e anda comigo sabe que isso é algo que me irrita e me incomoda. E às vezes as pessoas, elas necessitam de uma palavra. Deus já me mostrou o que eu preciso dizer para elas, Deus já me mostrou o que elas precisam ouvir, mas elas não param, elas ficam fazendo as coisas, elas mexem no celular, elas vão olhar o filho, elas vão fazer aquilo, elas vão fazer outras coisas, e depois elas voltam e falam: não, continua falando o que você estava falando. Veja que da mesma forma Jesus reprovou isso. Muitas vezes quando nós reunimos como irmãos, em comunhão, algo assim, ou para comer algo, muitas vezes são muitas distrações que nos tiram a atenção para não ouvir a palavra. Até mesmo, eu estou dando exemplos em lugares fora, mas até mesmo quando nós nos reunimos como igreja, aqui como um lugar como esse, eu estou aqui em cima, e eu vejo as pessoas distraídas, eu vejo alguém mexendo no telefone, eu vejo alguém olhando no relógio, eu vejo uma criança levantando as pessoas assim, a palavra está aqui, as pessoas assim, para criança. Tudo isso, sabe o que significa? Você está fazendo como Marta, você está se distraindo daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é o mais importante e é o primordial, que é a palavra. Porque a Bíblia diz, será que quando Jesus voltar à terra de novo ele vai encontrar fé? E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, que também significa revelação, e tem vários versículos que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo. Parece uma ironia Deus virar para mim e falar assim: ó, você tem ouvidos? Tenho, então ouça. O que ele está querendo dizer? Você tem ouvidos, mas muitas vezes não tem dado ouvido para aquilo que Deus está falando. Irmãos, por favor, preste atenção, olha o que a Bíblia nos diz, que nos últimos dias, quando Jesus for voltar, que muitas pessoas serão pegas distraídas com muitas coisas. A Bíblia fala que será como nos dias de Noé, pessoas distraídas. No dia de Noé, irmão, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha o bombardeio de informação que temos hoje. Irmãos, o verdadeiro crente, olha o que a Bíblia está ensinando, ele nunca será pego de surpresa. Uma característica de um crente em Cristo Jesus é que ele não se distrai. Ele não é pego de surpresa, ele não se distrai. Há muitas pessoas que elas vão num culto e elas saem: não gostei desse culto, não me atendeu. Porque hoje as igrejas, elas como se oferecem um produto, e as pessoas que vêm até a igreja são clientes, e nós temos que atender a necessidade de todo mundo. Isso é errado, irmãos. Na verdade, nós viemos a este lugar para cultuar o nome do Senhor, e para sermos fortalecidos através da palavra. A palavra deve nos encorajar, a palavra ela deve nos ensinar. A Bíblia fala que toda palavra é apta para exortar, para encorajar, para doutrinar. Amém? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, é o momento mais importante. Quanto tempo você tem separado da tua vida e do teu dia para ouvir a palavra de Deus? Você pode abrir o teu celular agora, e você tem aplicativo para pegar carro, para ir em qualquer lugar hoje, que você pagaria por um táxi 70, 80 reais, você vai pagar no aplicativo 15, 20 reais. É muito bom. É de Deus ou não é um negócio desse? Amém? Sim ou não? Não precisa ter medo não, é de Deus. Você precisa falar com alguém que está lá do outro lado do mundo. Você não tem crédito no celular, mas você tem internet. Você faz o quê? Você clica no aplicativo e você fala com a pessoa. Você não só fala, você vê a pessoa. Você pode compartilhar todos os seus momentos com ela.
Não é de Deus isso? Sim ou não? Temos tantos aplicativos. Aplicativo que vai dizer assim, ó, entre à direita, vira à esquerda, tal lugar, você chegou ao seu objetivo. Tantas coisas que facilitam a nossa vida. Mas aí nós temos como argumento, não, eu tenho celular porque ele facilita a minha vida. Olha para você ver, e-mail, conta, eu pago por aqui, por aplicativo. Eu consigo utilizar o aplicativo para falar com as pessoas. Não preciso ficar gastando conta de telefone. Eu uso o aplicativo para várias coisas. Deixa eu te perguntar, você usa essa ferramenta que está na sua mão também para ouvir a palavra de Deus? Você tem algum aplicativo aí que você consegue baixar pregações offline quando você não tem internet, para você ouvir a palavra, para você ser edificado na palavra? Então pode ver que nós somos indesculpáveis, irmãos, diante de Deus. Tem aplicativos de estudo bíblico, tem aplicativo de pão diário, tem aplicativo para leitura diária da Bíblia, para você ler a Bíblia, planos bíblicos, tem aplicativo de tudo que você pensar. Tem a Bíblia em áudio, você clica lá, o cara está falando, ó. Aí eu estou dirigindo, eu não posso ler a Bíblia, eu não tenho tempo, pastor. Deus vai falar assim, teve tempo sim, você que não quis. Por que você não pôs aquele aplicativo no teu aparelho? Por que você não baixou aquele aplicativo, baixou as pregações, colocou num pendrive, colocou no teu carro e ficou ouvindo pregação? Mas interessante que quando os DVDs eram vendidos, quando os materiais eram vendidos, nós comprávamos. Às vezes a gente comprou um tanto de DVD de um tanto de pregador que a gente nunca ouviu, está lá com plástico até hoje. Às vezes a gente compra um monte de livro na estante que está lá, coisa mais bonita que a gente nunca leu. A verdade é que nós temos vários meios de ter acesso à palavra, mas sabe que é a coisa mais difícil? É realmente ter disposição para receber a palavra. Você pode, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus é para a gente desesperado, irmão. Eu estou desesperado. A palavra de Deus, irmãos, é para a gente que tem fome. A palavra de Deus é para a gente faminto. Como diz o povo mais antigo, esganado. Ó, eu estou com fome, eu estou com fome da palavra. Hoje está difícil, tem uma palavra de Deus para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu preciso me alimentar com a palavra de Deus. Eu preciso mais da palavra. Eu tenho dificuldade de ler, então eu vou ouvir. Eu tenho dificuldade de dormir. Apaga a luz, coloca lá um aplicativo, começa a ouvir a palavra de Deus. Coloca a voz, uma voz tranquila, com um som tranquilo, começa a ouvir a palavra de Deus. Meu Deus do céu, você está com saudade do irmão Cid Moreira, porque ele não está mais na Rede Globo? Vai lá, baixa lá os áudios do irmão Cid Moreira falando a Bíblia. Vai, irmão, buscar a palavra de Deus. Sabe o que Jesus está expondo aqui? A dificuldade não é encontrar a palavra, a dificuldade está em encontrar pessoas que realmente estão dispostas a ouvir a palavra de Deus. Sabe qual é a dificuldade, irmão? Parar você. Para você ouvir a palavra. Jesus precisa te parar nesses dias para você ouvir a palavra. Jesus entra naquela casa, e quando ele entra, Jesus é um esfomeado. Ele fala: a minha comida e a minha bebida é o quê? É fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Qual que é a vontade do Pai que está no céu? Liberar a palavra, pregar a palavra, estabelecer o reino de Deus, pregar a palavra de Deus. Você está entendendo? Deus te levantou para isso. Deus te chamou para isso. Então quando Marta está ocupada, Maria vai lá, se assenta e começa a receber a palavra, e comer a palavra, e receber direções para a vida dela. Quem sabe, irmãos, qual foi as pregações que saíram dali? Que palavra que Jesus deu? Olha, Maria, eu vou te dar uma direção. Sabe aquela dúvida que você tinha? Eu vou te direcionar. Sabe aquela vontade que você tinha de me perguntar algo? Pergunta, eu vou liberar a palavra. E Maria estava assim, eu estou com fome. Jesus, eu estou no teu pé, eu estou segurando aqui. O Senhor não vai a lugar algum, eu quero mais da tua palavra. Mas Marta estava ocupada. Não há nada de errado em querer servir a Jesus. O erro está em querer fazer algo no momento que é o momento de ouvir a palavra. Não podemos nos mover fora da palavra.
Agora, deixa eu te falar uma coisa. Jesus sabe todas as coisas? Sim ou não? Jesus entrou na casa de Marta e Maria, que era irmã de quem? Lázaro. Jesus sabia que lá na frente Lázaro ia morrer, sim ou não? Então o que Jesus, olha só, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, ele sabia que lá na frente um dia Lázaro ia ficar doente e iria morrer. Então quando ele está trazendo a palavra na casa de Marta e Maria, é um sinal de compaixão, é um sinal do amor de Deus. Sabendo que elas enfrentariam tamanha dificuldade, Jesus fez o quê? Eu não posso deixar que elas enfrentem essa dificuldade que haverá de vir, sem que elas estejam pautadas, baseadas, fundamentadas na palavra. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Lá na frente, quando Lázaro morreu, quem ficou mais desesperado? Marta ou Maria? Por quê? Porque lá atrás, no momento que estava recebendo a palavra, que deveria estar recebendo a palavra, as duas, só Maria recebeu. Sabe o que eu aprendo com isso? Existem circunstâncias que estão fora do teu alcance, de visão e de entendimento, coisas que estão predispostas a acontecer no teu futuro, mas que Deus já sabe, e hoje Ele, pelo amor e a misericórdia dEle, Ele está te dando a oportunidade de ouvir uma palavra, que lá na frente será um conforto, um encorajamento, e uma força para a tua fé, para que você enfrente aquele momento de dificuldade com fé, crendo que Deus vai intervir e mudar aquela circunstância. Mas você precisa parar agora e ouvir a palavra, porque amanhã lá na frente, quando alguém morrer, quando algo acontecer na tua vida, um sonho morrer, aquela palavra vai trazer força, vai trazer ressurreição na tua vida. Então no dia mau você não vai ficar desesperado. Sabe por que tem gente que no dia da dificuldade, ai pastor, ai ora comigo, ai eu preciso de uma palavra? Sabe por quê? Porque no dia que eu estava liberando a palavra, ela não estava ouvindo. Sabe por que tem gente que na hora da dificuldade ela corre para Deus? Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabe o que vai acontecer? Vamos ler João 11. João capítulo 11. Diz assim: havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de quem? De Maria e de sua irmã Marta, a mesma aldeia que Jesus havia entrado antes. O dia que Jesus entra naquela aldeia a primeira vez, entra na casa de Marta e Maria, Lázaro não está lá. E ele vai liberando palavra em Maria. Olha o poder que a palavra produz em nós, irmãos. Fé. Diga comigo, a palavra produz em mim fé para enfrentar toda e qualquer circunstância. Talvez a palavra que você está ouvindo hoje não faz nenhum sentido para você, mas dê ouvido para ela, porque essa palavra vai te alimentar lá na frente. É por isso que eu falo, gente, anota a palavra. Gente, escreve a palavra. Irmão, sabe o que eu vou dizer para você? Você que está acostumado a viajar comigo, e em lugares que eu vou, igual muitos irmãos aqui vão na Bahia, você vai ver, quando a gente prega, o pessoal coloca um tanto de celular no altar assim, porque eles começam a pôr a palavra para gravar, porque eles não têm aqui, eles não têm às vezes acesso, que eu não saio divulgando do YouTube, das mensagens como vocês. Eles querem valorizar aquela palavra, eles querem colocar lá para eles ouvir, porque eles sabem que aquela palavra depois lá na frente vai ser importante para a vida deles. E eu tenho pessoas que eu já ministrei em tantos lugares, que depois elas mandam mensagem: lembra aquela palavra que você pregou? Meu Deus, determinado momento da minha vida aquela palavra me ajudou, aquela palavra lá na frente me inspirou. Tem gente, eu estava falando esses dias com um irmão, eu preguei uma palavra o ano passado lá na Bahia, num lugar, e o pessoal gravou, e eles falaram que um ano depois o pessoal ainda está ouvindo a pregação, que eles montaram um dia um grupo lá para comer, tomar café, e colocou a pregação para eles ouvir depois de um ano, e aquela palavra depois de um ano está fortalecendo eles hoje em circunstâncias que eles estão vivendo. Sabe por quê, irmão? Não consiste em mim, se trata dele, e a palavra dele permanece para sempre.
A Bíblia fala o quê? Que céus e terra irão passar, mas a sua palavra não vai. O que é isso? A palavra de Deus não está condicionada à circunstância. Ele está querendo dizer isso. Os céus passam, a terra passa, circunstâncias passam, mas a palavra continua. O que é isso? A palavra não está condicionada à circunstância, mas as circunstâncias estão condicionadas a terminarem ou não baseadas na palavra e no decreto de Deus. Não podemos viver baseado em circunstâncias. Aqui em João 11 diz que então, no verso 2, era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Você acabou de ler aqui, entendeu bem? A Bíblia, eu não quero entrar muito nessa questão, porque eu estudei um pouco e vi que há algumas direções e opiniões diferentes, mas alguns teólogos creem que Jesus foi ungido mais de uma vez. Ele foi ungido por 3 vezes. E aqui a Bíblia diz que aquela mulher que ungiu Jesus, lavou os seus pés, enxugou com o seu cabelo aqui, é a irmã de Lázaro. Aquela mesma Maria que recebeu a palavra aquele dia, ela recebeu a palavra onde? E agora ela pega um óleo caro e derrama onde? É uma oferta de gratidão, de adoração. Aonde eu recebi a palavra que alinhou minha vida, é lá que eu tenho que trazer adoração. Então ela vai e adora ele, e o unge. E a Bíblia diz, olha o que diz aqui, verso 3. Portanto suas irmãs foram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Verso 4, Jesus ouviu isso e disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha o que elas dizem: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Muitas vezes as pessoas, elas querem nos constranger. Elas chegam assim: ó, pastor, o senhor sabe que eu gosto demais do senhor, eu gosto demais da tua vida. Olha, vai ter aquele negócio lá, vai ter isso lá em casa, eu quero que você vai. Se o senhor não for, eu vou ficar muito chateado. Vai ter aquela situação, vai ter aquela circunstância. Às vezes as pessoas querem nos mover nelas. Às vezes as pessoas querem que nós nos sentimos culpados. Às vezes as pessoas entendem o amor como peso. No mundo nós entendemos amor como o quê? Ah, eu te amo, então você me deve algo. Você deve fazer isso por mim. Você deve fazer exatamente da forma como eu quero, porque eu te amo. Mas Jesus mostra para nós um outro amor. Ele mostra para nós o amor de uma outra forma. Aqui elas chegam e constrangem. Jesus fala: olha, aquele a quem tu amas está doente. Aí Jesus fala: calma, gente, essa enfermidade, aleluia, ela não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja exaltado. Jesus teria que enfrentar a morte lá no Gólgota, e Deus queria usar aquela situação de uma família tão íntima para que Jesus enfrente a morte e vença, e todos os discípulos sejam encorajados, que da mesma forma como ele ressuscitaria Lázaro, ele também deu a garantia: o meu Pai vai me ressuscitar naquele dia. Você lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Eles esperaram até dado momento, mas não, o dia, a Bíblia fala que o dia ainda não havia terminado, mas estava quase no final do dia. Então eles decidiram ir embora, e eles vão conversando entre eles. Irmãos, quando nós perdemos a fé, a incredulidade começa a pregar para nós. Diga comigo: quando eu perco a fé, a incredulidade começa a pregar para mim. A minha alma, diga, começa a pregar para mim. Então eles começam: ah, você viu o que aconteceu? Ah, você viu, mataram ele, viu a forma como ele morreu? Ah, eu vi. E eles, sem perceber, irmão, eles estão se distanciando do propósito, estão se distanciando do lugar onde Jesus ressuscitaria, e estão descendo. Talvez você não está observando, mas você está descendo numa direção oposta ao lugar que o Senhor quer que você esteja, fora do propósito, fora da ressurreição. E eles estão descendo. Aí olha o amor de Deus. Jesus vai lá e começa a pregar para eles. Eles não reconhecem Jesus.
e começa a pregar, e pregar, e pregar, através da palavra. A palavra vai entrando, vai queimando, e a Bíblia fala que eles falaram: não vos queimava o coração quando este expunha e falava estas palavras? As palavras foram entrando, até que eles entenderam: não, nós estamos na direção errada, Jesus está vivo, olha ele aí, foi ele que partiu o pão aqui agora, olha, vocês viram ele sumiu, vamos voltar, volta de novo para Jerusalém, vamos lá, Jesus está vivo, a promessa se cumpriu. Veja quantas vezes, irmão, nós temos que voltar, porque nós já estamos desistindo. A promessa é que ele ressuscitaria naquele dia, mas o dia não tinha acabado ainda. Nós queremos colocar tempo, nós queremos escolher um modo de Deus trabalhar. Nós ficamos desesperados: não, Jesus foi na minha casa, eu tratei ele bem, ele comeu lá em casa, ele descansou aquele dia que ele estava cansado. Agora que absurdo, o meu irmão está doente e Jesus não veio aqui visitar ele. Tem gente que fica chateado com o pastor, porque você fica doente, ele não vai orar por você. Mas você tem que entender o propósito. Você tem que entender a forma de Deus trabalhar. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma que você espera. Elas tiveram um plano. Vamos lá falar com Jesus: olha, aquele a quem você ama está doente, vai morrer. Jesus falou: fica tranquilo, isso será para a glória de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer, presta muita atenção. Uma das origens da palavra glória no original, no grego, é doxa. E um dos significados da palavra glória, sabe qual é? Opinião. Sabe o que Jesus está querendo dizer? A sua opinião não vale de nada. Vocês estão falando que ele está doente, que vai morrer, estão querendo me constranger para mim ir lá. A opinião de vocês não pode curar Lázaro, a opinião de vocês não pode ressuscitar Lázaro, mas há uma opinião do céu, e Deus está me dizendo que esta enfermidade, ela vai piorar, e ele vai morrer, mas depois ele vai ressuscitar, porque este é o propósito de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmão, acima da opinião dos outros e acima da sua própria opinião, existe uma opinião que é mais importante, que é a opinião de Deus. Amém. Em relação aos fatos e acontecimentos da tua vida. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em... Então nós somos transformados de opinião em opinião. Quem tem opinado na tua vida? As tuas emoções, a tua estrutura familiar, a tua estrutura pessoal. A circunstância tão difícil, não vai dar certo, olha lá, está muito difícil, olha lá o que aconteceu. Não, irmão, a opinião que transforma a sua vida é a opinião de Deus, é a palavra de Deus, são os propósitos e os desígnios eternos de um Deus que é santo. Essa é a opinião que vale. Mas na minha opinião Jesus tinha que vir hoje. Mas na minha opinião Jesus tinha que visitar ele agora. Mas na minha opinião Jesus, se ele cura todo mundo, Jesus cura todo mundo, por que ele não veio aqui? Na minha opinião ele tinha que vir aqui. Deixa eu falar uma coisa com muito respeito para você. Sabe o quanto a sua opinião é importante para mim? Zero. Sabe o quanto a sua opinião é importante para mim, irmão? Zero. Não podemos estar numa igreja aonde o pastor está preocupado com a opinião das pessoas, aonde o pregador prega aquilo que as pessoas pensam que é melhor. Nós temos que ter homens e mulheres de Deus no altar que estão preocupados com a opinião de Deus, a pregar aquilo que Deus opina, aquilo que Deus está opinando, porque é esta glória que irá nos transformar. A Bíblia fala que somos transformados de glória em glória, assim pelo Senhor. A opinião de Deus nos transforma semelhante a eles. Quem aqui um dia já foi na opinião de alguém e se deu mal? Levanta a mão. A opinião, ela tem o poder de tornar você igual a quem está opinando. Você não é fofoqueiro, até que um fofoqueiro começa a fofocar, e você começa a ouvir: é verdade. Não, mas isso aqui não é fofoca, viu, irmão? Isso aqui eu estou compartilhando algo com você que ninguém pode saber. Aquilo que está em trevas é mentira, é fofoca, é do diabo. A Bíblia fala que o que proceder disso vem do maligno. Tudo que é colocado em oculto, em trevas, é do diabo. É do diabo.
você fazer uma confissão de um pecado, de uma fraqueza, para um discipulador, para um pastor, é uma coisa. Agora você falar de pessoas, isso é pecado. Só estou explicando para você entender. Então, irmãos, nós não podemos seguir a Deus baseado na nossa opinião. Nós temos que servir a Deus baseado na opinião. Marta tinha uma opinião, qual era? Ó, o senhor não está preocupado? Como as pessoas gostam de dar opinião em tudo, né? Como as pessoas gostam de dar pitaca em tudo. Jesus não está incomodado? Eu estou aqui trabalhando, fazendo um monte de coisa, e essa mulher aqui só fica nos teus pés. Aí falou assim: Ô Marta, Jesus quase falou para ela assim: ó, a sua opinião para mim não vale de nada. Quase que ele falou isso para ela. Mas para ser educado, ele falou: deixa eu te falar, essa é a sua opinião, né? A sua opinião não tem poder nenhum, influência nenhuma no quesito espiritual. Mas o que eu estou ministrando na vida dela, ela escolheu a melhor parte. Ninguém pode tirar dela aquilo que eu estou ministrando. As opiniões que eu estou ministrando no coração dela são maiores do que a opinião que você tem em relação ao que ela está fazendo. Sabe o que Jesus está querendo dizer, irmão? Não se preocupe com a opinião dos outros em relação àquilo que você está fazendo com Jesus, aquilo que Jesus está ministrando na sua vida. Quem já entendeu? Aí elas fazem um jogo emocional. Olha, aquele a quem você ama. Olha a resposta de Jesus. Esse Jesus é demais. Aí ele fala assim, olha só, versículo 5, essa parte que eu gosto. Ora, Jesus amava a Marta. Jesus ama as Martas também. Jesus ama aqueles também que trabalham, que se dedicam. Jesus ama as Marias, aquelas que ficam no pé também recebendo a palavra. Jesus ama os Lázaros. Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e a Lázaro. Presta atenção. Ouvido, pois, ele que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. Essa palavra mexeu comigo, talvez você não entendeu. Ela chega e fala: olha, aquele a quem você ama está muito doente, vai lá agora. Essa é a minha opinião, Jesus, o senhor tem que ir agora lá. Aí Jesus olha assim, ó, a carinha de Jesus, e o texto fala assim: ora, Jesus amava quem? Marta, que dava um tanto de opinião. Jesus amava Maria. Jesus amava Lázaro, que estava doente, ia morrer, sim ou não? E porque amava eles, ele não fez nada daquilo que ele estava pedindo. O mundo ensina pra gente o que? Se você ama, você faz o que eu estou pedindo. O que Jezabel? Jezabel é um espírito que atua até nos dias de hoje. Escute. O que Jezabel, escute bem, disse para Sansão: se você me ama, você vai falar para mim a verdade. Se você me ama, você vai contar o segredo que você tem entre você e Deus. Se você me ama, sabe o que Jezabel está falando? Você vai pegar aquilo que é só entre você e Deus e vai dividir comigo. Sabe o que Jezabel tem feito nesses dias? Ela tem falado: se você me ama, divide o que você tem com Deus comigo também. O que o mundo nos ensina e coloca sobre nós? Você vai corrigir um filho, que ele fala: você não me ama, você não sei o que, faz drama. Faz um Oscar, dá para ele, aquele isopor, pinta de dourado e dá para ele. Ai, eu vou morrer, vou não sei o que, o senhor não me ama, o senhor não liga para mim. Deixa eu ensinar uma coisa: amor não está pautado em fazer aquilo que você quer. O amor não está dimensionado em corresponder à opinião de quem está recebendo amor. Amor é você dar aquilo que a pessoa realmente precisa. Jesus olhou e falou assim: eu amo ela está agitada demais. Ei, Martinha, eu te amo mesmo agitada. Maria, eu também te amo desse jeito meio sonsinha, meio quietinha.
Olá, você está quase morrendo, não está aguentando, mas eu te amo também. E porque eu amo vocês, não vou fazer nada do que os 3 estão pedindo. Ainda vou ficar mais 2 dias exatamente no mesmo lugar que eu estou, plantado, sem fazer nada. Porque eu amo vocês. Eu não me movo baseado no constrangimento, na culpa. Eu me movo na palavra. E se ele falou para mim não ir, eu não vou. Vocês imaginam vocês frequentar uma igreja que o pastor é assim? É aqui. Por que o pastor não veio aqui? Porque Deus não mandou. Eu vou ficar chateado, ó. Porque eu te amo. Vou demorar mais um tempo ainda para fazer o que você está pedindo. O amor não consiste em fazer o que as pessoas querem, baseado em suas opiniões, mas naquilo que elas precisam. Jesus precisava libertar aquele povo. Jesus precisava vencer a morte para ir. Irmão, olha que terrível que eu vou falar. Antes de vencer a morte, Jesus precisava vencer a opinião dos outros. Se você não é livre da opinião dos outros, você nunca vai vencer outros desafios maiores. Escreve aí. Se você não é livre da opinião das outras pessoas, você nunca vai poder enfrentar demônios, enfermidades, doenças. Sabe, às vezes você vai orar para alguém e tem gente que peita a gente. Tem gente que fala: você vai orar para mim? Vou, mas já faz 20 anos que eu estou desse jeito aqui, hein? Tipo assim, vamos ver se você é homem de Deus mesmo. Primeiro ela fala: a enfermidade é minha, tá? Eu tenho essa enfermidade, está registrado lá no cartório do Edmundo, vai lá para você ver. É minha, reconhecido, firma e tudo mais. É mesmo, é. Já tem um tanto de pastor que orou para mim, não deu nada. É mesmo? Parabéns, hein? Quem já viu gente assim? Se eu for orar com essa pessoa baseado na opinião dela, já começa o quê? Tremer. Mas eu não vou orar baseado na opinião dela, eu vou orar baseado na autoridade que Deus me deu. Imagina eu pregar e olhar, as pessoas começam a levantar e ir embora. Eu começo a ficar assim, ó. Aí vou mudar a pregação, tem visitante hoje. Aí eu não posso falar isso. Repita comigo: eu nunca estarei preparado para coisas maiores enquanto for escravo das opiniões. Seja livre disso e seja transformado pela opinião do céu ao teu respeito. Uau! Tem muitas pessoas escravas de opiniões. Pastor, eu queria ser um adorador, mas falaram isso para mim. Pastor, eu queria dar glória a Deus na igreja, sair correndo, mas o que ia pensar de mim? Irmão, faça aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, seja livre. Grita, adora, pula, sai correndo, dá cambota, faz aquilo que Deus mandou. Seja livre para adorar o Senhor. Jesus estava libertando eles. Jesus estava curando eles, porque Ele sabe que muitas vezes a opinião das pessoas nos aflige. E então Jesus começa a dizer: porque eu amo eles, vou esperar 2 dias. Você já imaginou alguém ligar para mim: pastor, o irmão que está doente, o médico falou que ele não passa de hoje, pastor, o senhor precisa vir orar aqui. Aí eu vou orar, Deus sabendo, não vai. O médico falou que ele não passa de hoje, você vai depois de amanhã. E eu falo: ô irmão, eu não tenho uma palavra de Deus para ir agora. Irmão, você vai ficar com raiva de mim, né? Você vai chamar qualquer outro pastor para ir lá só para esfregar na minha cara e falar: isso aqui veio e você não veio. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que estar, irmãos, dispostos a obedecer a Deus. A nossa opinião daquilo que nós pensamos que Deus deve se mover de uma forma, Deus não vai se mover da forma que nós queremos. Ele tem a forma dele de trabalhar e de se mover. E aqui diz, no verso 15, olha o que Jesus fala. No verso 14 fala assim: então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Aí Jesus fala o que no verso 15? Eu estou contente por causa de vocês, de que não estava ali, para que vocês creiam. No entanto, vamos até ele. Sabe o que Jesus falou? Eu estou feliz que eu não fui orar para ele, ele morreu. Esse Jesus é demais. Eu estou feliz porque eu não estava lá para orar por ele.
porque agora, uma vez ele piorando e morrendo, vocês vão crer agora, vocês vão ser libertos da incredulidade, vocês vão parar de achar que a vida de vocês e o poder está baseado no que vocês fazem, e vocês vão começar a confiar em mim, que eu sou aquele que cura, que eu sou aquele que liberta, que eu sou aquele que salva os teus entes queridos, que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pode pensar e imaginar. Jesus está falando o quê? Vou libertar vocês. Jesus ficou feliz. Você já viu alguém ficar feliz quando alguém morre? Jesus falou: estou feliz, sabe por quê? É a oportunidade de vocês serem libertos. O desejo de Jesus, irmão, é que eu e você seja liberto de uma opinião que nos escraviza, de uma opinião que nos torna escravos. Então Jesus, ele chega no verso 20, ele fala: ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Essa frase dela é uma, o quê? Qual é a opinião de Marta? Se o Senhor estivesse aqui. Maria ficou o quê? Sentada, porque lá atrás ela já tinha aprendido o quê? Ela estava lutando contra as emoções, mas ela tinha aprendido o quê? Esperar, porque ela ouviu a palavra, e Marta não. Veja a diferença da atitude de alguém que ouve a palavra e de alguém que não ouve, no mesma circunstância. Uma fica sentadinha, a outra vai o quê? Foi ao encontro dele. Se o senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Irmão, já cansei de ouvir essas coisas. Se o senhor estivesse aqui, fulano de tal não tinha deixado de desviado, não tinha ido embora de casa. Irmã, ele ia embora de casa de qualquer jeito, porque ele é um pilantra sem vergonha, que precisa converter. Ele não precisa de mim, ele precisa do Espírito Santo, ele precisa de Jesus. Eu não tenho poder de fazer nada, é só Jesus que pode fazer através de nós. E se ele não mandou a gente fazer, como é que eu vou? Por isso que está cheio de sermões vazios. Vamos fazer uma oração aqui agora, vamos orar, tal. Por quê? Pessoas orando por circunstâncias que Deus não mandou elas orar, estar em lugares que Deus não mandou estar, e vai, porque hoje se tornou comum. Não, o pastor tem que estar ali, lá, fazer isso. Não, entenda isso. Então olha o que acontece. Jesus fica tranquilo, ela dá de novo uma pressionada nele e fala no verso 22: mas agora eu sei que se pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus disse a ela: teu irmão vai ressuscitar. Jesus em nenhum momento foi abalado a sua convicção por conta das opiniões alheias. Aí no verso 26 Jesus fala: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Ele está começando a dizer para ela: você mudou a tua opinião, você vai viver baseado nas circunstâncias ou na fé? Você crê que eu posso mudar as circunstâncias? Você crê que eu tenho poder? Qual é a tua opinião agora? O que você está pensando? E então Jesus vai lá, ora, e Lázaro ressuscita, como eu e você conhecemos. Aí no capítulo 12, vamos no capítulo 12 para terminar. Olha o que fala. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, aonde Lázaro estava, aquele que estava morto. Olha que tremendo. E agora, a quem ele ressuscitou dos mortos. Uau! Irmãos, Jesus tinha convicção que exatamente isso ia acontecer. Preste atenção que eu vou te dizer. Quando Jesus entrou lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, a primeira vez naquela casa, ele sabia já o final desta história. Quando Jesus, aqui a Bíblia diz, se você estudar na tua casa, eu não sei se você está entendendo, aquele homem ressuscitou. Sabe o que eles fizeram? Jesus, nós temos gratidão, nós queremos fazer um jantar, um almoço na nossa casa, que o Senhor venha, que nós queremos agradecer a Deus, porque o Senhor me restituiu a vida. A Bíblia fala assim: eis que estou à porta e bato.
Aquele que abrir a porta, ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmão, Jesus quer ressuscitar dentro de você aquilo que está morto. Mas por isso você precisa deixar de lado as opiniões, baseado no teu passado, no que os outros fizeram com você, e crer tão somente na glória de Deus, que ressuscita mortos, que cura, que salva, que Ele é o mesmo, e Ele não mudou. O homem pode mudar, pode mentir para você, mas Ele não mente, Ele cumpre as suas promessas. Então aquela família que antes vivia baseada na opinião, agora entende, fala: Jesus, Tu és o centro, nós vamos fazer uma comida aqui, e o Senhor vai vir. Crente gosta de comida, irmão, desde aquela época, e nós vamos comemorar, e nós vamos alegrar. E a Bíblia fala que Jesus estava à mesa, e Lázaro também estava na mesa com ele. Eu imagino Jesus falando: olha aqui Lázaro, olha aquele que estava morto está vivo. E eu imagino, irmão, a rua da casa do Lázaro. De certo todo mundo queria entrar. Eu quero jantar aí também. Eu quero ver aquele homem que Jesus ressuscitou. Eu quero ver a quem Jesus levantou dos mortos. E se você ler mais à frente, agora são outros que começam a opinar. A Bíblia fala que muitos doutores da lei queriam matar a Jesus e queriam matar a Lázaro, porque muitos agora começaram a crer no poder que há em Jesus. Eu não sei se você leu aqui, mas aqui fala que faltava 6 dias para Páscoa. Quando é que Jesus ia morrer, irmãos? Quando é que Jesus ia morrer, irmãos? Faltando 6 dias, irmãos. 6 fala do número da humanidade, da força do homem, da capacidade do homem. Olha o que Jesus foi construindo. Ele entra na casa de Marta e Maria lá atrás. Ele começa a liberar a palavra para Maria. Depois ele, para tratar com eles, porque ama eles, fala: não vou agora não, vou fazer eles desconfiar. Eu vou ensinar eles a esperar e confiar na palavra. Hoje eles têm uma opinião errada ao meu respeito, mas na hora que eles verem Lázaro ressurreto, na hora que eles verem Lázaro vivo, eles vão ver que deu certo, eles vão acreditar em mim. E agora ninguém questiona mais Jesus, irmão. Faltando 6 dias para ele ir para a cruz, todo mundo falou: é esse aí, é ele o Messias, é ele, olha o que ele fez, ele venceu a morte. E não era somente uma forma de, nos últimos dias, Jesus aumentar o número daqueles que criam nele, para preparar para aquilo que ele enfrentaria, mas também para encorajar os discípulos, para que quando Jesus morresse, eles crescem que Jesus iria ressuscitar. Se ele ressuscitou Lázaro, ele também iria ressuscitar. Então tudo isso é um trabalhar de Deus. Nós temos que deixar nossas opiniões de lado, porque é um propósito muito maior do que as nossas opiniões. Há muito mais em jogo do que as nossas opiniões. E então agora aquela família que só criticava Jesus, agora dá uma festa. Todo mundo quer fazer parte daquela festa. E sabe o que tem naquela família? Sabe o que tem naquela casa? Palavra. Porque Jesus está na mesa, liberando palavra. Aquilo lá já era tipificando a igreja. Sabe o que tem naquela casa? Tem comunhão, porque eles estão comendo e eles estão compartilhando das coisas que Deus faz. Tem palavra e intimidade. Aquele que estava morto agora é restituído à mesa e à intimidade com Jesus, tirado das trevas para a luz. Naquela casa, sabe o que tem? Gente que adora, presta atenção, com atitude. Agora Marta não está agitada de um lado para o outro. Eu quero aqui agora justificar a Marta, que tantas vezes nós pregamos só aquela parte. Aqui nesse outro momento, Marta está trabalhando, mas ela está debaixo de uma direção agora. Ela está trazendo alimento, ela está ali feliz, ela está com outro coração, servindo, pondo alimento. Eu imagino ela chegando, e aqui não fala que ela questiona Jesus. Ela chega em silêncio e está ouvindo, está recebendo, porque agora ela crê que Ele é poderoso. Agora não é só aquele Jesus que comia na casa dela, ela crê que Ele é o Filho de Deus, ela crê que Ele tem poder sobre a morte, e ela está ali servindo com a sua adoração. Tem gente que recebeu Jesus, foi curado, foi liberto. Eu te pergunto, como você tem servido? Como você tem feito algo para mostrar sua gratidão? O que você tem feito para que outros também conheçam a Cristo? E nós temos também a adoração de rendição, que é Maria. Maria pega um óleo caro, ela compra o óleo e ela quebra nos pés. Ela falou: aquele dia eu recebi aquela direção nos pés.
foi essa direção, essa palavra que conservou a minha casa. Foi essa direção e essa palavra que trouxe o meu irmão de volta. Eu dou valor a essa palavra que eu recebi. Eu tenho gratidão, irmãos. A adoração só vem no coração grato. E então ela derrama o óleo nos pés dele, chora e adora. Mas ali fala que muitos começaram a questionar. Ali fala que Judas, no verso 4, e os seus discípulos, Judas Iscariotes, diz que no verso 5, que deveria vender aquele óleo que é muito caro, deveria fazer tantas outras coisas. E no verso 7, a Bíblia fala que Jesus diz assim, ó: deixa para que o dia do meu sepultamento o tenha guardado. Sabe o que ele está falando? Ela está ungindo o meu corpo. Isso aqui está tipificando, porque assim como os mortos eram ungido o corpo deles com perfume para conservar, ela está me ungindo porque ela está profetizando que eu vou morrer. Mas assim como eu vou morrer através do óleo que ela está tipificando, assim como esse que está na mesa aqui do meu lado, eu também um dia vou me assentar de novo na mesa com vocês, vou ressuscitar, vou andar e vou comer com vocês. E depois, quando Jesus ressuscita, o que ele faz? Ele volta para comer na mesa com seus discípulos. Ele volta para mostrar que ele está vivo e que a palavra de Deus, contra a opinião de todos, contra a perseguição dos fariseus e dos soldados romanos, ele venceu a morte, venceu a oposição e a opinião de tantos, e cumpriu o que foi exposto por Deus. Irmãos, nenhuma dificuldade pode impedir o agir de Deus, nem a morte pode detê-lo. Então aquilo que aquela mulher estava fazendo era profético. Fala comigo, profético. Fala, o que aquela mulher fez foi profético, totalmente profético. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, lá no livro de Marcos, a Bíblia nos diz no verso 14, no capítulo 14 de Marcos, verso 9, Jesus fala aqui está relatando a mesma história. Jesus entra lá em Betânia, e lá ele é ungido. Marcos está contando da mesma história, e aqui tem um detalhe que ali não conta, dizendo: em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será lembrado, será contado para a sua memória. Aquele coração grato de Maria, de alguém que recebeu a palavra e deu uma atitude de gratidão, de honra, de adoração. Jesus falou: aonde esse evangelho chegar, vai ser contada essa história. Jesus profetizou, porque aquela mulher, na adoração, ela profetizou a morte e a ressurreição de Jesus. Veja só, por que aquela mulher teve essa capacidade que os outros não tiveram? Judas andava do lado de Jesus, não teve essa sensibilidade, porque Judas estava do lado dele, mas ele não, as suas palavras não, o que? Penetravam. Se você ler aí, vai falar que entrou na casa de Simão. Eu não vou entrar nessa questão, mas alguns creem que Lázaro era um dos leprosos. Porque quando Jesus entrou a primeira vez lá em Lucas, na casa deles, Lázaro não estava lá, porque um leproso não podia morar com a sua família. Muitos creem que esse Lázaro é o mesmo Simão que Jesus curou de lepra. Aleluia. Grandes coisas Jesus fez, irmãos. Ele é poderoso, Ele é o mesmo hoje. Você precisa crer na palavra. Joga as opiniões que são contrárias à palavra no lixo. Seja transformado pela glória, pela opinião do céu. Teu respeito. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor, nós oramos em Teu nome. Nós queremos jogar por terra agora toda opinião que não vale de nada, que não nos leva a ficar próximos de Ti. Toda opinião que nos afasta da Tua presença, toda opinião que nos desvia do propósito. Senhor, nós queremos estar livres das opiniões, para estarmos prontos para coisas maiores, para grandes coisas. Jesus está perguntando para mim e para você nesta noite, como perguntou para Marta: você crê? Você crê que eu posso mudar a tua história? Você crê que eu posso mudar a tua vida? A unção da ressurreição está aqui. Deus quer trazer ressurreição no teu casamento. Deus quer restaurar o teu sentimento pelo teu cônjuge. Deus quer salvar os teus filhos. Deus quer curar, Deus quer libertar. Mas você precisa crer. Em nome de Jesus,
Entregue o teu coração a Ele nesta noite. Creia tão somente nele. Creia no Senhor. Creia no poder dele. Nós oramos em nome de Jesus agora. E todas as dores e enfermidades e doenças, nós ordenamos agora que saiam do corpo dos meus irmãos agora. Qualquer tipo de dor agora, eu levanto a minha mão e ordeno agora. Qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de pressão na testa, pressão na cabeça agora, dores fortes na cabeça, eu ordeno agora, pressões saiam em nome de Jesus. Eu tenho uma percepção no meu espírito agora. Eu vejo como pressões, como fincadas na sua cabeça. Eu ordeno agora toda fincada, toda seta maligna que vem atingindo a tua mente, trazendo fortes dores de cabeça. Em nome de Jesus eu dou uma ordem agora, pela fé, no nome de Jesus. Saia agora da cabeça da minha irmã. Saia da cabeça do meu irmão agora toda pressão e toda dor. Seja liberta agora no nome de Jesus. Toda ansiedade, toda tristeza, todo medo, toda depressão, nós ordenamos, vai embora. Insônia, vai embora. Você que está tendo dificuldade de dormir à noite, eu libero uma palavra a partir de agora. Seja agora curado desse mal. Eu arranco toda ansiedade no nome de Jesus, toda depressão, toda insônia agora, na raiz, em nome de Jesus. Você vai dormir esta noite como há muito tempo não dormia. Deito em paz e logo eu durmo, porque só o Senhor me faz repousar. Você vai dormir essa noite, a noite toda. Em nome de Jesus eu profetizo. Você vai chegar na tua casa hoje, desligar o celular, vai direto para a cama e você vai apagar. E a presença de Deus estará no teu quarto, ministrando na tua vida. Você não vai deitar e vai vir aqueles pensamentos. Não. Você vai deitar e vai sonhar os sonhos de Deus. Creia. Toda opinião agora que permeia a tua mente, que afeta a tua fé, que afeta a opinião de Deus, jogamos fora, longe agora, em nome de Jesus. Sejam libertos em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Coloca a mão na tua cabeça assim. Todo mal, toda dor de cabeça, toda enxaqueca, toda seta, eu vi muitas fincadas, toda fincada na cabeça assim, ó, por todo lado. Nós arrancamos as setas agora. 7 facas, solta, sai. Toda agora fincada na cabeça, toda pressão na cabeça, sai em nome de Jesus agora. Amém? Amém? Diga assim: eu estou curado no nome de Jesus. Meu corpo, minha mente está curada em nome de Jesus.